Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Neste dia em que celebramos São Marcos, evangelista, a palavra de Deus coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amados e amadas de Deus, temos aqui o final do Evangelho de São Marcos, onde o Senhor ressuscitado aparece aos 11 discípulos e lhes dá a missão: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É a missão que o Senhor dá aos apóstolos. Eles devem ir agora, eles devem anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho a toda criatura, quer dizer, toda criatura, todo homem, toda mulher é destinado à salvação de Deus. A salvação de Deus deve chegar a todos, através do anúncio dos discípulos, através do anúncio deles. Anúncio que continua no decorrer dos séculos na missão da Igreja. A Igreja possui essa missão do anúncio e do testemunho de Jesus Cristo. Continua o Evangelho: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Amados e amadas de Deus, a resposta ao anúncio é o batismo. O batismo nos dá a fé, onde nós somos inseridos no mistério de Cristo e da Igreja. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O crer e ser batizado implica aceitar a salvação de Jesus Cristo. O não crer implica rejeitar a salvação de Jesus Cristo. Por isso, quem crê e for batizado quer dizer quem aceita Jesus Cristo. Quem vive de Jesus Cristo tem a salvação de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos salvar, morreu e ressuscitou, realizando a nossa salvação. Ele veio para nos dar vida e vida eterna. E como é que nós temos a vida e a vida eterna? Através da fé, através do batismo. Por isso, quem crê aceita a salvação de Jesus Cristo, quem não crê rejeita a salvação de Jesus Cristo. O Evangelho fala agora dos sinais que acompanharão aqueles que crerem. Diz o Evangelho: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amados e amadas de Deus, o discípulo, aquela que faz a experiência da fé, que entra no caminho da fé, que adere à salvação de Jesus Cristo, esta se torna também presença de Jesus Cristo. Por isso, os sinais que Jesus realizou serão realizados também pelos discípulos, serão realizados também pelos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Por isso, os sinais. Se percebermos bem, o discípulo, a discípula, aquela que crê, adere à salvação de Jesus Cristo, entra na salvação de Jesus Cristo e realiza também os sinais que o próprio Senhor realizou. Continua o Evangelho: depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita
de Deus. Amados e amadas de Deus, a ascensão. O Senhor sobe aos céus, o Senhor foi levado para o céu e se sentou à direita de Deus. A ascensão implica sempre o término da vida terrena de Jesus, onde ele agora permanece no meio de nós de uma forma nova. Ele continua no meio de nós, através da Eucaristia, através da palavra, através dos sacramentos, através da oração, através do irmão pobre, do irmão necessitado. Ele vai se dando a nós no hoje da história. Ele está no meio de nós. Ele caminha conosco, ele está à direita do Pai, mas ele caminha conosco, ele faz história conosco, ele é uma presença no meio de nós. Diz o texto do Evangelho: os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Amados e amadas de Deus, cumpriram a missão que Jesus lhes deu. Jesus lhes deu a missão de ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho diz agora que os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Quer dizer, realizaram a missão que Jesus lhes tinha dado. E o Evangelho se conclui: o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Quer dizer, os sinais que os discípulos realizavam mostravam a verdade de suas palavras, de sua pregação. Era o próprio Senhor que ia confirmando e ajudando a missão dos apóstolos, a missão dos discípulos. Amados e amadas de Deus, celebremos com alegria São Marcos. São Marcos, que é o autor também de um dos evangelhos, do segundo evangelho, possivelmente talvez o evangelho mais primitivo. Marcos, que foi discípulo, foi colaborador de Barnabé, na obra apostólica também de Paulo, e que escreveu o seu evangelho. Celebremos com alegria São Marcos, olhemos para esse grande discípulo de Jesus Cristo e busquemos hoje também anunciarmos o Evangelho, testemunharmos o Evangelho. Busquemos hoje fazer com que a salvação de Deus possa ir adiante, possa ser acolhida através do nosso testemunho, através do nosso anúncio. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.